Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live do Contador Libertário. Hoje estou com convidados a Adriana, Davi e o Thiago Vieira. Eles são advogados, são especialistas em vistos para Portugal esse vídeo vai estar salvo no Rumble também. E, pessoal, quem está assistindo esse vídeo, tem o link aí embaixo para vocês entrarem em contato com a Adriana e o Thiago. Então, se inscrevam na planilha para poder entrar em contato com os meus colegas, tá bom? É isso aí, pessoal. Adriana, Thiago, pode se apresentar aí, por favor, para o pessoal. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Adriana, sou amiga do João, do Thiago, sou advogada no Brasil e em Portugal, e a gente está aí com trabalho com direito internacional, né, vistos, nacionalidades, algum documento que a pessoa precise. A gente vai estar disposto a ajudar. E obrigada aí, João, pelo convite. Vamos tentar esclarecer aí o máximo de questões possíveis aí do pessoal. Obrigada. Bom, pessoal, boa noite. Primeiramente, agradecer ao João aí pelo convite, né? Eu sou advogado em Portugal já há 4 anos, né? Imigrei para cá em 2018. Hoje já tenho nacionalidade portuguesa e eu e a Adri, a gente faz um trabalho aí de imigração, né? De imigração e a parte de vistos, então toda a parte de nacionalidade portuguesa também, né? E a gente está aí para dar um apoio para vocês e ajudar a vocês a dar esse passo aí, né, tão importante na área da imigração, explicar para vocês, né, um pouco de como que qual que é o diferencial, qual que é a vantagem de imigrar para a Europa através de Portugal, né, não é à toa que o título da live é Portugal como porta para a entrada na Europa, né, e é isso aí, a gente está à disposição de vocês para ajudar aí, quem, né, tiver startup, for nômade digital, né, todos aí são muito bem-vindos para tirar esses projetos de imigração do papel aí e dar esse passo na vida de vocês. Pessoal, na prática, eu agradeço muito vocês terem vindo para o canal, porque eu trago um conteúdo de elisão fiscal. E hoje no Brasil, para quem é programador, se você... Geralmente a pessoa acaba prestando um serviço para o exterior. E eu tenho muitos clientes que acabam indo para o exterior. Ele consegue ter uma renda, ele aumenta essa renda, e ele fala, não vou viver mais no Brasil, eu quero ir para outros lugares. E Portugal está sendo uma ótima alternativa para quem está na área de tecnologia, tem Bitcoin e não quer pagar imposto, porque ainda não tem uma lei em Portugal, e é um passaporte mais em conta do que outros países. Então, me falem um pouco sobre isso. Opa, um avião chegando. Já chegou um aviãozinho para Portugal. E aí, isso é bem interessante mesmo. Me fale mais a questão dos vistos aí. Bom, então a gente tem... É bem importante essa questão que você trouxe aí, João, da elisão, né? Elisão fiscal. Tem muita gente que não sabe o conceito, né? Só para eles dar uma explicada aí, pessoal. A elisão fiscal não significa evasão fiscal, tá? Vocês não vão estar cometendo nenhum tipo de crime, né? A elisão fiscal significa que você vai estar beneficiando de uma lei ou da ausência dela, como é o caso do Bitcoin, que ele não é taxado em Portugal, porque não existe uma lei que traga essa questão da tributação do Bitcoin hoje em Portugal, embora tenha uma pressão da União Europeia muito forte para que, num futuro talvez não muito distante, isso aconteça, mas hoje, efetivamente, você não paga nada de tributos, nem mesmo sobre ganhos de capitais envolvendo criptomoedas
em Portugal. Então, isso seria a elisão fiscal que a gente fala, né? Agora, indo mais para essa parte dos vistos, tá? Para quem hoje é programador, trabalha como freelancer, tá? A gente tem algumas opções, algumas possibilidades de visto para vocês, tá? Os mais comuns vistos que a gente tem nesse sentido é o visto D2, tá? Que é um visto de empreendedor, certo? E dentro desse visto D2, você tem várias formas de migrar para Portugal. Uma delas é através de uma atividade freelancer, ou seja, você tiver um contrato de prestação de serviço, tá? Alguma empresa dos Estados Unidos, como o João falou, é muito comum, às vezes, os programadores, né, teriam um contrato, prestar serviço, por exemplo, para uma empresa nos Estados Unidos, né? E aí, se você tem esse tipo de contrato, você pode migrar para Portugal, né, através desse visto D2, ou até mesmo do visto D3, que é um visto que a gente chama de atividade altamente qualificada, que ele é bem específico para esse pessoal de TI, né? Também conhecido como Tech Visa, aí, que é um visto específico para quem é da área de TI, tá? Então, a gente tem o visto D2, tem esse Tech Visa e tem também o Startup Visa, né? Para quem é empreendedor, principalmente para quem é empreendedor, já tem algum tipo de pequeno negócio, né? Algum tipo de startup que presta serviço, né? Eu sempre digo assim, né? Se você presta serviço para uma empresa só, você é meio que funcionário, você é meio que freelancer ali, né? Sim. Exclusivo. Mas se você tem mais de um cliente, você já está praticamente no caminho de se tornar uma startup. Isso se você já não é uma startup, né? Então, existe um visto hoje para Portugal, também chamado Startup Visa, tá? Ele, na verdade, é uma subdivisão do visto D2, que também é um visto de empreendedores, tá? A diferença do Startup Visa para o visto D2 é que o visto D2 exige que você abra uma empresa em Portugal. O Startup Visa não tem essa exigência, né? Então, você não precisa, de fato, abrir uma empresa, ter esse custo, porque manter uma empresa aberta em Portugal, ele gera custo, você vai ter que pagar contador, segurança social, né? Uma série de coisas que com o Startup Visa você não tem essa questão, né? Então, de forma geral, aí, João, a gente tem essas opções de visto, né, para a galera que quer vir morar em Portugal, quer dar esse passo aí de imigrar, né, e conquistar aí o passaporte europeu, porque não sei se todos sabem, todos que estão assistindo a gente aí sabem, mas quando você mora, né, 5 anos em Portugal, quando você tem o título de residência durante 5 anos, você tem direito a solicitar a nacionalidade portuguesa, né, o tão sonhado passaporte vermelhinho, né? E aí, quando você tem a nacionalidade portuguesa, você é um cidadão da União Europeia. Então, significa que você pode morar em qualquer país da União Europeia, né? Como a gente estava falando antes, Malta, Alemanha, Holanda, né? Espanha, enfim, qualquer país da União Europeia, você pode morar sem nenhum tipo de barreira, sem nenhum tipo de precisar ficar dando explicação para ninguém, né? Você é um cidadão da União Europeia, então você tem esse direito, né, de morar em qualquer país da União Europeia, o que é muito interessante. Nós mesmos tivemos essa... Desculpa. Não, pode falar, Adriana. Não, desculpa, só complementando o que o Thiago falou, eu também tenho o passaporte português e nós tivemos a experiência de ir na Espanha. E como cidadã europeia, a única coisa que eu tive que fazer, o único movimento que eu tive que fazer na Espanha, por passar dos 3 meses, porque até 3 meses, ok, você está passeando, né? Então, mesmo com o passaporte, você tem alguns movimentos suaves. Você vai na estrangeiria, que é o que eles chamam lá, e você faz um CPF local, que na Espanha chama-se NIE. Em Portugal é o NIF, e no Brasil é o CPF, é um paralelo. Então, é mais ou menos só isso que você tem que fazer, é o único movimento. Você não tem que entrar no outro processo de nacionalização. Como o Thiago falou, você pode residir em qualquer país, né? Do Tratado de Schengen, né, especialmente, e você pode estudar, você pode trabalhar, pode comprar imóveis, tem alguns outros benefícios por você ser europeu. Então, é uma coisa bem interessante. Então, quem talvez não se enquadre naqueles famosos nacionalidades por neto, por filho de português, você tem outros meios de ir legalmente, que a gente pontua muito, você tem legalmente para outro país, né? A gente não gosta, a gente não orienta, né, os clientes e amigos a irem como turista, como muitos fazem, vai ficando, vamos ver no que dá. Não, a gente orienta sempre a pessoa a ir legalmente, de preferência um desses meios que o Thiago explanou, que são os mais, atualmente são
bem menos custosos e bem menos chatos de serem feitos, né? Você vê que o Startup Visa, você não precisa ter um contabilista, né? Nada contra o nosso amigo João, contabilista é importantíssimo, mas você tendo uma certa quantia em depósito numa conta em Portugal, inclusive essa conta pode ser até feita no Brasil, você comprovando um certo montante e outros requisitos, você já se aplica a esse tipo de legalização que é bem mais tranquilo. Então, você vai com tranquilidade, você vai com planejamento, você vai já no caminho certo, que a gente sempre orienta a fazer tudo realmente dentro do preto no branco, que a gente costuma falar, e facilita muito a vida da pessoa, né? E Portugal está aberta, ela está, inclusive, querendo atrair o investidor estrangeiro. Essa parte, ela abriu os olhos para os nômades digitais, que são as pessoas que no grupo devem ter vários, nós mesmos nos enquadramos, né? Podemos viajar e trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então é interessante, Portugal está com os olhos vistos para esse grupo, né? E está sendo bem interessante, está tendo bastante procura, inclusive, é bem legal. Obrigada. Thiago, eu lembro que a gente conversou e tem a vantagem também de você ter uma empresa em outro país e os dividendos dessa empresa elas não são tributados em Portugal, então é outra vantagem. Você pode ter empresas o próprio Portugal ele não está tributando esses dividendos. Exatamente. A gente tem alguns regimes aqui em Portugal, né? Regimes fiscais para quem está imigrando. Um deles se chama esse regime do residente não habitual, que é justamente isso, ou seja, todos os rendimentos, né, inclusive dividendos, que você ganha fora de Portugal e eles já foram tributados de alguma forma, né? Independente do percentual, 5, 10, 15%, não interessa. Você não paga de novo em Portugal se você já pagou o imposto sobre aquele valor. Você pode trazer todo o dinheiro para dentro de Portugal sem pagar mais nada por isso, tá? Esse regime ele dura 10 anos, né? Você pode aplicar logo que você chega em Portugal e você tem direito a essa isenção durante 10 anos, né? Com relação a qualquer fonte de rendimento que já tenha sido, isso é bem importante destacar, que já tenha sido tributado na origem, né, no país de origem, né? Por exemplo, quem tem empresa no Brasil onde o dividendo não é taxado, né? Se você tiver uma empresa no Brasil, por exemplo, e trouxer esses dividendos para Portugal, naturalmente, mesmo que você esteja dentro desse regime, você vai ter que pagar o imposto em Portugal, porque ele não foi tributado na origem, no caso, né? Não foi tributado no Brasil, no país de origem, então, consequentemente, terá que pagar em Portugal. Mas se você tem algum país, como, por exemplo, eu não lembro agora se é Malta, né? Tem outros até que a gente estava falando, João, tem um tempo atrás aí, que os dividendos são mais baixos, eu não sei se é 5%. Então, se você tiver uma situação dessa, você pode trazer todo o dinheiro para Portugal sem pagar mais nada por isso. O que acaba sendo muito interessante, porque, por exemplo, a distribuição de lucros em Portugal, ela tem uma taxa de 21%, né? Então, nesse caso, você você tem a chance de criar uma estratégia tributária bem interessante, né? Fazendo as empresas offshore, que a gente chama, que são as empresas fora do território português, né? Eu tinha comentado sobre o Panamá. Panamá. Panamá é legal. Você tem uma empresa no Panamá, você passa a empresa pelo Panamá, enquanto aqui no Brasil você teria a tributação no Carnê-Leão, você vai para Portugal e não é tributado. Então você tem essa estratégia. Nós temos parceiros que abrem empresa no Panamá e nós temos parceiros aqui com o Thiago e Adriano que conseguem levar você para Portugal. Então é isso, essa estratégia. Aqui no Brasil, para quem tem empresas de tecnologia, você tem a questão do de prestar o serviço para o exterior. E aí, se você tiver no regime, você consegue também ser tributado aqui e mandar o dinheiro para Portugal também. Sim. Se você não tem, então tem algumas estratégias que você pode abordar, mas
e Portugal, não, por enquanto, não está te tributando no Bitcoin. Então, se demorar, você fica... claro, a questão do Bitcoin é mais... Eles podem criar uma lei, mas na prática, para quem agora que precisa ter uma estratégia de curto prazo, Portugal é um ótimo lugar, é um ótimo lugar. E você tem um passaporte mais forte para os Estados Unidos. Sim, isso é muito interessante. O importante é você ter um passaporte forte, porque não adianta ter um passaporte aqui brasileiro, que eu entendo que o passaporte brasileiro é forte, mas tipo, eu tenho uns amigos que para visto para nos Estados Unidos que demora muito tempo, e Portugal não, né? Me explica essa questão do visto para os Estados Unidos. Esse negócio do passaporte forte é bem interessante, João, porque eu mesmo agora, por exemplo, provavelmente esse ano eu devo passar um mês na Austrália, e eu fiz eu tenho passaporte português também, né? Eu fiz o meu pedido de visto para a Austrália e saiu, o meu visto saiu em 10 minutos. Foi um negócio impressionante, assim, com o passaporte português, né? E já com o passaporte brasileiro isso seria muito mais demorado. Eu fiz para minha esposa, que ainda não tem passaporte português, eu fiz o visto, né, a gente deu entrada no visto dela também, já faz aí, acho que umas 3 semanas e não saiu ainda. Então, só para ter uma diferença, né, uma noção da consideração que esses passaportes, né, não só o português, mas qualquer passaporte europeu, tem em questão de força, né? Para os Estados Unidos é exatamente a mesma coisa. Você não precisa se deslocar até um consulado, passar por entrevista, aquela coisa rara toda que a gente, né? Eu já passei quando eu fiz o meu visto para os Estados Unidos. A gente passa por esse desgaste, né, emocional, aquela aflição, né? De será que vai ser aprovado? Se não vai, né? Vai ser recusado e tal. Mas quando você tem um passaporte europeu, como é o caso de Portugal, é um simples formulário na internet que você preenche, tá? E já sai o visto na hora. É um papelzinho que você imprime e tá feito. Sim. Não tem consulado, não tem nada disso, cara. Assim, é sensacional. É muito bom mesmo. Não tem entrevista, não tem dor de barriga, não tem nada. É uma sensação muito... Eu só não lembro agora, Adri, tem taxa? Eu acho que para os Estados Unidos tem taxa, né? Eu não lembro a taxa, eu não tenho certeza, posso verificar e informar depois, mas tem o visto, aquela entrevista, a hora que você chega. Eu não fui ainda para os Estados Unidos, mas tem o famoso upon arrival, então você é inquirido na sua chegada, como europeu. Aí eu vou te perguntar um monte de coisa, tá? Mas não tem aquela entrevistinha chata que tem aqui no consulado, que eu vou até acompanhar o Fabiano na última aí, é bem chata. Não entrei, obviamente, não pode entrar ninguém. Mas é uma coisa que você não precisa passar por esse estresse, você não precisa gastar aí, sei lá quanto está o visto, tá quase R$1.000, você não precisa agendar, você não precisa se submeter ao agente que está no dia te atendendo, porque eles não justificam, é sim ou não e tchau, bom dia, né? Tem criança que sai chorando lá de dentro, é bem desagradável, né? E às vezes planejamento de viagem não consegue o visto, então é uma outra maravilhosa vantagem do um passaporte europeu, né? Você preencher na hora, aí como o Thiago falou, paga uma taxa, não tenho certeza do valor, não posso falar que eu não me recordo agora, mas a verificação é só quando você está lá já, né? Então é bem mais tranquilo. É 1/3 do estresse só, vamos dizer assim, um quarto, né? É bem mais tranquilo. Parece aqui que é $40, tá? E também tá tem bom. $40 para receber em 24 horas ou você paga $73 para receber em 4 horas. E também dá para pagar em $100 para receber em 30 minutos. Então, assim, e já para a Austrália é gratuito. Para a Austrália é gratuito, você não paga nada. Quando para brasileiro é $100. Para brasileiro, para pedir o visto para a Austrália, você paga $100. E se você tiver passaporte português, você não paga nada. Então, é bem interessante. É mais uma vantagem, né? Certo. Tem... Então, para a pessoa conseguir o visto D2, Thiago, e o Startup Visa, quais são o que a pessoa precisa ter? Eu sei que o pessoal está mandando mensagem, mas essa primeira meia hora vamos
conversar aqui, bater um papo com a Adriana e o Thiago. E aí depois eu vou ler as perguntas. Eu agradeço todo mundo que está mandando pergunta aí, o pessoal que mandou no chat. E aí depois a gente volta, mas vamos explicar bem a questão dos dois vistos, para o pessoal pegar bem a ideia. E é isso aí. Então, assim, por exemplo, o visto D2, né, o que você vai precisar? Você vai precisar abrir uma empresa, né? Nesse caso, ele é obrigatório que você abra uma empresa. Ou então, se você vai trabalhar como freelancer, né? Se você tem, por exemplo, um contrato de prestação de serviço único com alguma empresa dos Estados Unidos, presta serviço para os Estados Unidos, né? Você abre o que a gente chama de atividade nas finanças, aqui em Portugal, né? Que é o famoso recibos verdes, talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar. E aí você aplica através dessa atividade, tá? Ou então você abre uma empresa, né? Lembrando que abrir empresa em Portugal tem aquela questão dos custos, né? Pagar o contabilista, pagar a segurança social. E quando você abre uma atividade, é a mesma coisa, né? Para fugir desses custos mensais fixos, a única forma é abrindo uma startup, através do Startup Visa, né? Que é o grande diferencial. Para o Startup Visa, você precisa ter 5.300 euros, tá? Numa conta bancária sua. Esse valor você não precisa gastar, então você não precisa, né, pagar esse valor para ninguém, você só precisa mostrar para o governo que você tem esse valor. Por que 5.300 euros? Tá? Tem um cálculo, é que existe um índice de apoio social mínimo em Portugal, que é mais ou menos 430 euros, tá, hoje, e esse valor o governo entende como o mínimo necessário para uma pessoa sobreviver em Portugal. Tá? Então, a gente pega esse valor do índice de apoio social e multiplica por 12. Esse valor você tem que ter uma conta bancária sua. Pode ser no Brasil, pode ser uma conta em euro, pode ser uma conta do Wise, pode ser qualquer coisa, tá? Você só precisa demonstrar que você tem esse dinheiro guardado, né? Porque aí você meio que prova para o governo que você não vai virar um andarilho em Portugal. É mais ou menos isso, tá, pessoal? Pode ser em Bitcoin? Se for um extrato onde apareça o teu nome e a gente consiga identificar a cotação do Bitcoin ali naquela página, né? Naquela folha, naquele extrato, dá para também utilizar o extrato de alguma conta de Bitcoin que vocês têm, tá? Também é possível, tá? Só precisa realmente daí ter talvez uma declaração, né, da entidade que gerencia a tua conta, dizendo ali a cotação do dia, que a quantidade de Bitcoins que você tem equivale a X euros. Só para, né, não gerar dúvida na hora de quem for avaliar depois o projeto, né? E aí, além disso, além dessa comprovação financeira, você monta um plano de negócios, né? Então, por isso que como eu falei, é uma startup, né? Então, assim, e o que pode ser uma startup, pessoal? Startup pode ser qualquer coisa, tá? A gente já fez startup para caminhoneiro, para gente que trabalha em barbearia, né? A gente já fez até para professor de inglês, né? Eu vi que até tem um professor de inglês assistindo a live aí. Então, assim, qualquer profissão mesmo é elegível para uma startup, tá? E o que a gente faz no nosso processo? Mesmo que você não tenha um negócio formatado, a gente te ajuda a montar um plano de negócios para submeter para o Startup Visa. E aí você imigra através desse visto. Muito bom mesmo. E é praticamente você tem a questão de ser uma startup, ser um projeto exponencial, é interessantíssimo, porque tipo, programador você consegue ter trabalhar com outros programadores e montar uma empresa uma startup de software. Você pode montar eu como contador eu posso ir lá para Portugal e fazer a prova lá e montar uma empresa, uma startup de contabilidade, entre outras coisas. Então isso é muito interessante mesmo. Isso é bem interessante. Bem, vamos para as perguntas aqui. Deixa eu começar aqui. O pessoal dando boa noite. A minha irmã perguntou aqui, ó. Qual a melhor região para morar? Porto ou Lisboa? Responde aí, Adri. Será que ela tá ouvindo? Adriana? Tá ouvindo, Adri? Tá, cortou? Não.
Cortou, deu uma cortada. Vocês estão me ouvindo? Eu perguntei Cortou. sobre Ela perguntou de morar em Porto ou em Lisboa. Porto ou Lisboa. Eu e o Thiago somos suspeitos, porque nós, né, ou quando nós vamos para lá, nós ficamos na região do Porto. E o Thiago mora no Porto. E Lisboa é muito bacana, mas não é pra gente. Para mim, pelo menos, acho muito São Paulo, é bem legal, é moderna e tal, mas a gente gosta mais do norte mesmo. Mas as duas cidades são incríveis, cada uma com a sua particularidade, tem outras cidades incríveis igualmente, mas as duas mais conhecidas e com mais estrutura são essas duas. Aí vai de gosto, né? Vale a pena ela conhecer, passar um tempo lá, de repente é mais frio no norte, no sul tem mais próximo às praias, do Algarve, né? Então, eu e o Thiago, a gente é que nem no Game of Thrones, a gente é from the north, né? A gente é a turma do norte aí, e a gente acha bem bacana o norte, é bem legal. Tá mais Espanha, talvez, não sei. Bem, do Daniel Kerr, meu professor de inglês. Ele é um ótimo professor de inglês, ele é que eu sou um professor de inglês, eu sou ótimo com idiomas. Se há alguma opção para alguém tipo eu querer estudar para ser personal trainer um dia na Europa? Com que ele está com uns planejamentos com que ele pode ir para Portugal e tocar a vida por lá. Então, Daniel, eu sugeria para ele, a gente tem já até projetos relacionados a idiomas, tá? Né? No sentido de fazer, enfim, uma espécie de coaching com inglês, né? Uma coisa que pode dar muito certo aqui em Portugal, por exemplo, é você fazer um treinamento, né? Um curso de inglês, né? Um acompanhamento mesmo personalizado com profissionais de TI. Isso é uma demanda bem interessante que pode ser explorada em Portugal, tá? Para professores de idiomas, especificamente, porque a gente tem muito profissional de TI do Brasil vindo para cá, e como a gente sabe, o inglês no Brasil ele é muito fraco, né? É um dos países que menos tem pessoas que falam inglês. Então, é uma barreira muito, muito grande, vamos dizer assim, que os profissionais de TI encontram para conquistar salários maiores, seja na Europa, né? Ou seja em Portugal. Então, por exemplo, o profissional de TI ele pode ser muito bom, mas ele não consegue, por exemplo, ir para a Alemanha ou ir para a Holanda, que é onde tem salários muito bons, né? Ou até para a própria Inglaterra, né? Para o Reino Unido, onde tem salários excepcionais para a área de TI, porque ele não fala inglês. Então, ele tem essa trava na carreira dele e você pode montar uma startup nesse sentido, de ajudar, né, pessoas que querem aprender inglês para dar esse passo, né, a mais na carreira, né? Além disso, tem várias outras coisas que você pode fazer. Você pode fazer, como você falou que quer ser personal trainer, você pode já montar um projeto baseado nisso, né? Porque startup não necessariamente você vai executar o serviço, né? Você pode contratar pessoas para executar. Então, você pode montar, idealizar um negócio na área de personal trainer, que também é muito interessante, né? E agora, pós-pandemia, né? A gente tem essas oportunidades aí, tem muita gente que precisa fazer exercício, né? Porque ficou muito tempo em casa e tal. Então, tem também uma oportunidade muito grande para ser explorada nesse ponto, né? Tem muita oportunidade de inovação nessas áreas, tá? Então, eu diria que tanto a parte de idiomas, na parte de idiomas tem um negócio bem legal também que você pode trabalhar, que é a parte de tradução, que aqui em Portugal, na Itália, enfim, todos os países da Europa, quando você vai, por exemplo, fazer um processo de nacionalidade, você precisa traduzir documentos. Então, você precisa traduzir documentos do português para o italiano, do italiano para o português, do inglês para o português, né? Fazer essas traduções oficiais, né? Aqui em Portugal é muito fácil você fazer uma tradução juramentada. É mais fácil do que no Brasil, porque você pode contratar um advogado para fazer a certificação da tradução. Então, você tem uma forma de explorar esse nicho aí de forma bem interessante, tá? Então, existe aí uma boa chance de fazer uma boa startup com essas ideias aí relacionadas a idiomas ou até mesmo de exercício, personal trainer, essas coisas assim. A gente já tem projetos, tá? Só para falar para vocês, pessoal, da nossa experiência com relação à Startup Visa, eu trabalho com Startup Visa desde que eu cheguei em Portugal, tá? Hoje a gente está no projeto número 655. Eu participei dos projetos ali, dos primeiros. Eu tenho projeto entre os 30, o número 30 e poucos, 70 e poucos, bem os primeiros que saíram, então eu acompanho esse programa desde o início, tá? Desde quando ele saiu, ele é bem novo,
coincidentemente, esse visto ele saiu, ele foi lançado no mesmo ano que eu vim para Portugal, que foi 2018, né? Então, eu acompanho ele desde o início. A gente já tem hoje mais de 50 projetos submetidos para esse programa. Então, a gente já tem mais de 50 startups que foram idealizadas, né, nesses projetos de imigração e empreendedorismo, tá? E todos eles foram aprovados. A gente tem 100% de aprovação até o momento, tá? Então, a gente tem muita ideia que a gente pode ajudar vocês aí. E a gente já teve pessoas que fizeram startup na área de idiomas, como eu falei, na área de tradução, na área de ajudar um nicho específico, como, por exemplo, os profissionais de TI, né, a dar esse salto na carreira através do inglês, né, e até mesmo de personal trainer. A gente tem aí clientes que são formados em educação física, por exemplo, né, e já tinham uma academia no Brasil, e aí quiseram abrir, por exemplo, uma academia digital em Portugal, né, fazer um aplicativo onde a pessoa consegue receber os exercícios em casa de forma personalizada, fazer pelo celular, através de videoaula, através de videoconferência. A tecnologia está aí para a gente inovar e tem muita coisa que a gente pode criar, né? Aguçar a criatividade para lançar bons e novos negócios, né? Como, por exemplo, tem as próprias plataformas aí que você deve conhecer, né? A Cambly, onde você se conecta com um tutor online e faz exercícios de inglês, tem aquela Duolingo, então você pode idealizar um aplicativo diferente, inovador. Enfim, as oportunidades são inúmeras, né? A gente pode ficar a noite inteira aqui, né, João, falando sobre ideias interessantes para montar uma startup, né? Ideia hoje é o que não falta, assim, a startup geralmente é resolver uma dor do mercado, né? Então é explorar alguma coisa que precisa ser resolvida e montar alguma coisa em cima daquilo. Gente, minha conexão está beleza. As pessoas, né, nesse sentido. Ah, a Adriana voltou. Não, mas isso aí. I'm back. Ai, sorry, gente. Tá muito ruim aqui a conexão. Mas eu ouvi. Aqui, o Newton, ele falando que na área de videomake, foto, também tem. Eu acredito que toda questão digital, você tem um serviço que você possa fazer digitalmente, você consegue expandi-lo, ter ele ser escalável. Então, eu acredito que muitas profissões possam ir para Portugal e escalar ela. Ter um projeto, um plano de negócios. Eu mesmo, eu estou tendo... eu estou tendo um curso fazendo o plano de marketing, o Canvas. Então, você consegue, desenhando isso aí, você tendo seu Canvas de negócio, você consegue analisar e ver, pô, eu consigo escalar nessa área, eu consigo escalar para outra área. Até que o Hugo, ele mandou a seguinte pergunta aqui. Conseguir um emprego com programador 100% remoto em Portugal. Depois de estar no país com a residência fiscal, eu conseguiria trabalhar remotamente de outro país e contar para o tempo de cidadania? Então, Hugo, na verdade, o que acontece? Quando você pega o título de residência em Portugal, o seu primeiro título ele vai ter a validade de 2 anos, tá? Depois que você renovar, você vai renovar só mais uma vez, que aí você vai ganhar um outro título de 3 anos. Aí, somando os 2 títulos, 2 mais 3, vai dar os 5 anos. Tem uma questão que você tem que tomar cuidado, porque o título de residência, a lei de imigração diz que esse título ele pode ser cancelado se você se ausentar de Portugal durante 6 meses consecutivos ou mais de 8 meses intercalados, tá? Então, você tem que tomar cuidado para, dependendo da onde você vai ficar. Então, por exemplo, se você for ficar dentro da União Europeia, é muito difícil de você ter o seu título cancelado, porque os agentes de imigração, eles dificilmente vão conseguir saber onde você está. Como a União Europeia não tem fronteira, né, e quando você entra num país ou no outro, por exemplo, entre Portugal e Espanha, por exemplo, de carro, é como se estivesse atravessando um estado no Brasil, não tem nada. É só uma plaquinha dizendo bem-vindo à Espanha e acabou. Então, isso é da mesma forma até nos aeroportos, né? Quando você pega um voo dentro da União Europeia, você não passa por imigração nenhuma.
Você não recebe nem carimbo no passaporte de novo. Tanto é que o carimbo no passaporte é só a primeira vez que você entra, no primeiro país que você entra dentro do espaço europeu, né? Então, se você for ficar dentro da União Europeia, eu diria que não tem problema. Agora, se você for sair da União Europeia, eu diria que pode ter problema, principalmente na hora de você renovar o seu visto, o seu título de residência, tá? Porque a renovação hoje em Portugal também ela é automática, você faz online. Mas, às vezes, essa renovação automática ela não funciona direito. Se for o caso, né, corre o risco de dar algum problema da renovação automática não acontecer, você ter que ir pessoalmente nesse órgão de imigração que é o CEF, aí eles vão contar os seus carimbos, tá? Eles sempre olham os carimbos dos passaportes, tá? Para fazer renovação, se ela for presencial, como eu falei, tá? Porque 90% dos casos acontece de forma online, né? E importante também que você tenha ciência que você vai precisar ter um endereço em Portugal, né? Então, deixar aí pelo menos um amigo, né? Algum parente, deixar o seu endereço associado, né? De alguém que possa receber cartas para você. Porque se o seu título de residência for renovado, ele vai para esse endereço, o título novo, né? Então precisa ter alguém para receber, senão você vai ter que vir para Portugal só para pegar o título de residência novo, né? Quando ele expirar a partir dos 2 anos, tá? Então, assim, é uma estratégia que pode ser discutida, né? A lei diz isso, como eu falei. Na prática, a gente não vê eles cancelando o título por conta disso, até porque é muito difícil de fiscalizar, tá? Mas na prática, o que a gente vê acontecendo é aquilo que eu falei para você. Se você levar o passaporte, né, precisar, por algum motivo, apresentar o seu passaporte, porque o seu processo de renovação vai ser presencial, eles vão contar, e aí se você resolveu passar mais de 6 meses, por exemplo, fora de Portugal, não necessariamente eles vão cancelar o teu título, mas eles vão querer uma explicação, vão querer que você explique, justifique o porquê que você ficou tanto tempo fora de Portugal. E aí, se você não tiver uma justificativa plausível, eles podem negar a renovação do seu título de residência e aí vai interromper a contagem para o tempo de nacionalidade. Tá? Isso aí. Certo. Mas nada impede depois de você fazer um outro título também, né? Assim, vamos supor que o seu título de residência seja cancelado, depois você faz um outro título de novo e tal. Então, tem várias estratégiazinhas aí que a gente, né, com a experiência, a gente acaba criando aí umas manhãzinhas que a gente pode ajudar vocês. Mas na prática é que Europa trem. A questão do trem também é muito prático, você consegue. Agora é que o trem agora está parando na Polônia, ele não está indo mais para. Ele está parando ali. Ele fala, putz, dá para ir para. Eu estava pegando Isso é uma questão até interessante, que quando você entra no site para pegar o ticket de trem, ele fala, cidadão europeu tem um preço e o cidadão e você que está a passeio por lá é outro preço. Então o cara paga mais em conta, ele paga mais em conta a passagem de trem. E isso aqui é aquele negócio, ele está parando na Polônia e não está indo mais para a Ucrânia e na Rússia. Nem sei se vai mais para a Rússia, mas depois. Acho que não vai mais, Não vai mais, você não vai conseguir ir para a Rússia. Acho que não, Mas é isso aí. E uma questão importante o Bitcoin, na prática, a lei de Portugal, ela vai seguir o que a União Europeia está tratando sobre Bitcoin. Ele não vai ser banido o Bitcoin. Só que aqui no Brasil, você tem aquele negócio, chegou a lei, bateu a lei, que pode bater, que é a pergunta da Ana. Tem chance de tributar Bitcoin nos próximos meses em Portugal? Em que, de fato, você não vendeu o Bitcoin, você não está sendo tributado. Mas tem aquela lei do KYC, que isso para muitos bitcoinheiros acabou preocupando um pouco, porque tem que comprar Bitcoin, tem que ter KYC, eu não compro o CKYC.
Quer dizer, eu só compro sem QOC, na verdade, só compro sem QOC. E então o pessoal acaba pegando isso aí. Mas na prática, como que tá essa lei? Como que vai espingar a lei europeia em Portugal? Olha, não tem, a questão toda é justamente essa, porque não se trata de uma isenção de um programa, um benefício, é que não existe realmente lei tratando do tema em Portugal no momento. Então, esses dias agora, no mês passado, teve uma votação querendo banir o Bitcoin da União Europeia e passou apertada, mas passou. Então, tipo, foi bom para o mercado isso, porque não conseguiram proibir, entre aspas, né, o Bitcoin na União Europeia. Mas é claro que alguns países, por exemplo, a Espanha já está tributando, alguns outros países já estão se movimentando nesse sentido. Portugal hoje não tem, de fato, é uma lacuna, se eu posso dizer assim, ou uma ausência, um limbo, algum termo assim, que não existe realmente tributação. Então, pode ser que amanhã, mês que vem, ou ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, a gente não pode pontuar quando que o governo vai acordar para isso. Eu sei, tem alguns casos, assim, por exemplo, parece que há uns 3 anos atrás, o próprio primeiro-ministro, né, o Antônio Costa, ele teve a chance até de jogar em votação e ele não quis. Ele falou, não, vamos esperar um pouco para atrair o investidor estrangeiro. Ele tinha essa ideia, tá, de deixar, vamos supor, que Portugal se tornasse uma Riviera das criptomoedas, mas a gente sabe que a União Europeia não é muito simpática a isso, né? Então, hoje nós não temos, de fato, algo que se aplique à tributação. Porém, é uma coisa muito sutil. A gente pode ser que esse ano, ou no próximo ano, já tenha alguma coisa sinalizada nesse sentido da tributação, da regulamentação, da proibição, qualquer coisa assim. No momento, não temos, né? Então, torna-se mais uma coisa interessante, né? Você vê a família Bitcoin foi para o Algarve, tem muitos nômades digitais indo para lá, ou pessoas de TI que não necessariamente sejam nômades, mas que trabalham remotamente, elas estão vendo Portugal com novos olhos, né? E no momento, realmente, é isso aí, está acontecendo. A gente não sabe até quando, mas no momento é isso aí. Aqui no Brasil é que na prática é interessante que aqui eles cortam tipo, vamos criar uma lei. Aí chega aí, Receita Federal, vou tributar, tá? Aí chega. É interessante que a Receita Federal portuguesa não falou, vou tributar e deu uma segurada. E aqui no Brasil a lei é de 2015, a primeira lei sobre Bitcoin. E até agora teve a primeira votação na Câmara, mas não teve a segunda votação no Senado, e eles estão querendo aprovar outra lei. Mas a Câmara em Portugal, ela anda a passos... como que é os passos da Câmara portuguesa? Ela demora mais, ou depende do... Depende. Mas vamos lá. O Oswaldo perguntou, a compra de um imóvel em Portugal, sendo brasileiro, facilita na obtenção de visto ou nacionalidade? Sim, tá? A gente tem um visto que chama Golden Visa, né? Que você pode obter comprando um imóvel em Portugal, tá? Então, facilita a obtenção do visto. A nacionalidade, não, tá? A nacionalidade, não. E uma coisa que é interessante a gente destacar do Golden Visa, tá? Que a diferença do Golden Visa é que ele, por exemplo, você precisa ficar só 7 dias por ano em Portugal. Ele é, tipo, diferente de todos os outros vistos, que tem aquela regra que eu falei para vocês, que não pode se ausentar de Portugal por um período X e tal, de meses. O Golden Visa, ele é uma exceção à regra. Você pode ficar só 7 dias em Portugal durante um ano inteiro, e aí você, mesmo assim, não vai ter nenhum risco do seu tempo de contagem, né, para a nacionalidade portuguesa, tá? Mas hoje não existe nenhuma forma de você obter a nacionalidade portuguesa direto através de uma compra de imóvel, tá? Existe a facilitação de visto, como é o caso do Golden Visa, e aí tem algumas regras específicas. Não pode ser mais nas regiões metropolitanas, como o caso do Porto e Lisboa, tem que ser um pouco mais para o interior, né?
regiões mais afastadas desses centros, e tem alguns limites mínimos de valor de imóvel para poder entrar nesse visto, tá? Mas aí você, com o visto, e passando pela etapa dos 5 meses, né, dos 5 anos, aliás, aí você pode pegar a nacionalidade portuguesa. Isso aí. Certo. Aí entra aqui até a questão dos grandes centros, o Frank aqui. Ó, Portugal não está com bolha imobiliária, uma bolha imobiliária em Portugal, que aí também acho que entra nos tipo, na prática tá muito Porto e Lisboa, eu acredito que são regiões mais caras, mas eu sei para o interior de Portugal é que na prática é densidade. Eu vejo muitos bitcoinheiros falando, eu tô indo para, o pessoal tá indo para Florianópolis, tá indo para Florianópolis, tá indo em questão de densidade demográfica, até menor densidade. Então, acho que a pessoa consegue ir para Porto, para Lisboa, viaja para Portugal, mora lá e é interessante. Tiago, Adriana, vamos conversar um pouquinho sobre a questão de eu sou descendente de português, como que consegue o visto? Hoje os mais procurados, né, são do neto de português, que no final de 2019 houve uma alteração legislativa, você não precisa mais comprovar aquele vínculo com Portugal que era exigido anteriormente. O que seria esse vínculo? Você fazer viagens constantes, você ter imóvel em Portugal, ou fazer parte de alguma agremiação de Portugal. Então, eles derrubaram, né, essa exigência, e isso exige apenas a falar português, você comprova simplesmente com um diploma de escola, qualquer coisa, e não ter antecedentes criminais. Então, abriu o leque para os netos de português que estavam aguardando essa alteração, e teve muita gente procurando para a via de neto. A via de filhos também, filhos de portugueses, é bem procurada, né? Geralmente as pessoas que têm neto, que são netas, perdão, elas fazem às vezes até 2 processos, porque é mais rápido você fazer de vou para pai e para filho, apesar de gastar 2 processos, é bem mais rápido, sai em menos tempo. Outra via que estava sendo muito procurada era a via dos judeus sefarditas, né, que eu não sei se o pessoal sabe, é decorrente de um certo período histórico de Portugal, que os judeus foram expulsos da Península Ibérica, e ou eles se convertiam ao cristianismo, eram chamados de cristãos novos, ou eles fugiam do Brasil, muitos vieram pelo Porto de Santos, é até interessante. A gente hoje faz a via oposta, né? Vai para lá. E com a busca, você contrata, a gente faz também, obviamente, esse tipo de nacionalidade. Agora estão tendo algumas outras questões legislativas, mas ainda é assim, a gente faz um estudo genealógico, através de documentos no Brasil e em Portugal, você encontra o seu antepassado bem lá em cima, até a 17ª geração, o do Tiago mesmo acho que foi alguma coisa nesse sentido, e você puxa direto para você como um cidadão originário português. E é um processo, não é tão demorado assim, por exemplo, às vezes a pessoa tem possibilidade de fazer pela Itália, que é um processo mais demorado e mais custoso, então às vezes a gente tenta puxar para essa via sefardita, porque grande parte dos brasileiros tem uma ascendência, né, vinculada a esse tipo de nacionalidade, então muitas pessoas estão vendo que existe a possibilidade e estão procurando. Eu acho que pelo casamento, né, também é outra via, e acho que são as mais conhecidas, são essas, pelo tempo de residência, pelo tempo de trabalho, são as mais conhecidas, né, as mais procuradas, né? E os outros vistos que a gente já mencionou alguns aqui, que ultimamente tem havido bastante procura da startup Visa. Então, tem o leque é bem grande para quem quer ter uma vida na Europa, ou quem quer estudar, ou apenas morar um tempo, para o nômade, para o pessoal de tecnologia, que às vezes trabalha para uma empresa, conheço bastante gente que acontece, a pessoa trabalha para uma empresa alemã, mas prefere morar em Portugal, porque o custo de vida é menor, o clima é mais agradável e tal. Então, é um leque bem legal de oportunidade.
Muita gente aí da live está falando que um é professor, o outro trabalha com outra coisa. Então, tem bastante coisa para você ter uma vida melhor, vamos dizer assim, ou passar um período e voltar para o Brasil, ou querer se aposentar e ir para lá. Então, são N possibilidades, né? Tem bastante opção aí. A pessoa geralmente se enquadra em mais de um, né? E ela acaba escolhendo um caminho. É bem legal, eu acho bem interessante. É uma liberdade, né, que você tem. Um documento europeu, você poder ir para os Estados Unidos sem ter que fazer um visto. É bem legal, acho que é uma boa chance para quem tem essa possibilidade e a gente está aí para ajudar vocês mesmo. Puder esclarecer alguma coisa, é isso aí. Aqui, Hugo, com visto D7, um brasileiro teria o mesmo direito de um português e ele conta com tempo para a cidadania? Todos os vistos contam com um tempo para a cidadania, tá, pessoal? Qualquer visto que vocês fizerem para Portugal, até mesmo de estudante, e diferentemente da Espanha, por exemplo, que não considera o visto de estudante como tempo para a nacionalidade espanhola. Eu não sei se as pessoas sabem, mas existe também a possibilidade de pegar a nacionalidade espanhola por tempo de residência. É até menos tempo que Portugal, é 2 anos, tá? Desde que você faça um teste lá e tal, e prove que você entende da cultura espanhola, né? Tem que falar um pouco de espanhol também. Enfim, mas ele tem esse tempo de residência reduzido, mas o tempo de estudo, por exemplo, na Espanha não conta e para Portugal conta, tá? Para Portugal, todos os vistos, seja o D2, o D3 que a gente falou, Startup Visa, o D7, né, que o Hugo trouxe agora, todos eles contam para o tempo de residência, tá? Com relação a ter os mesmos direitos de um português, isso não tem a ver com o visto em si, mas sim com um estatuto, um tratado que existe entre Brasil e Portugal, tá? Que a gente chama de Estatuto de Igualdades e Direitos, que você faz depois que você obtém o visto, né? Depois que você vem para Portugal e obtém o título de residência, você consegue solicitar esse Estatuto de Igualdades e Direitos, e aí sim, você tem os mesmos direitos de um português, tá? Você pode, inclusive, participar de concurso público, alguns talvez não vai dar, porque alguns exige que realmente tenha nacionalidade portuguesa, né? Como no Brasil também, alguns concursos públicos são reservados para quem tem a nacionalidade portuguesa, né? Tem a diferença entre o nato e o naturalizado, aquele que é considerado nascido em Portugal e outro que é considerado naturalizado. Existem diversas formas de nacionalidade. Essa, por tempo de residência, por exemplo, é naturalização, né? Você não é considerado um português de sangue, de origem, que a gente chama, né? Que é diferente se você for neto ou filho de um português, por exemplo, que aí você é considerado um português de origem, né? Que aí tem uma relação não com o solo, mas sim com o sangue, né? Então tem essas coisinhas aí dentro da nacionalidade. Então você pode fazer esse Estatuto de Igualdade e Direitos, e aí você pode, inclusive, ter o direito de votar, você pode votar, enfim, todos os direitos. Você pode ter direito à bolsa de estudo, que é bem interessante. Eu fiz isso no meu mestrado e eu ganhei uma bolsa, tá? O governo pagou 2.500 euros para mim, para ajudar no meu mestrado quando eu fiz. Isso quando eu cheguei aqui, né, aqui em Portugal, 4 anos atrás, estava fazendo meu mestrado, fiz esse Estatuto de Igualdade de Direitos, eu não tinha a minha nacionalidade ainda, que eu vim a obter apenas no ano passado, faz pouco tempo, e através desse Estatuto de Igualdade de Direitos você realmente tem os mesmos direitos de um português, tá? Mas isso não tem a ver com o visto D7, tá, pessoal? Isso tem a ver com um tratado que existe, um acordo bilateral entre Portugal e Brasil. Tá? É o que já não se aplica, por exemplo, a países de outras nacionalidades, né? É uma coisa específica para o Brasil. Os brasileiros têm muita facilidade em Portugal, em termos de acordos, né? As ordens, por exemplo, quem tem profissão no Brasil, engenheiro, advogado, como é o caso meu e da Adri, a gente conseguiu validar a nossa ordem, né? A nossa profissão em Portugal através desse acordo entre as duas entidades, entre os dois conselhos. Então, isso é bem interessante. E aí, aproveitando também que o Hugo puxou esse gancho do visto D7, a gente não falou sobre ele, mas já que a gente está com tempo aí também, João, falar um pouco sobre o visto D7, ele é um visto para quem tem rendimentos próprios, tá, pessoal? Ele não é um visto muito fácil, por quê? Porque ele é muito subjetivo, tá? E a gente tem um problema que, na cabeça de quem vai avaliar a sua aplicação de visto, né, o órgão de imigração, quando ele for avaliar a sua aplicação, o consulado, quando for avaliar o seu pedido de visto D7, a gente tem um problema aí que Bitcoin, às vezes, não é considerado um rendimento estável e não é considerado, por exemplo, renda passiva. Porque esse D7 ele tem que ser para quem tem renda passiva, tá, pessoal? Essa é a palavra-chave. E outro ponto, a pessoa vai ter que abrir uma conta bancária em Portugal e ser obrigatório, tá? É requisito do visto D7.
tem que abrir uma conta bancária em Portugal e deixar lá depositado pelo menos 8.400 euros, que é 12 vezes o salário mínimo. O salário mínimo em Portugal hoje é 705 euros, tá? Então, obrigatoriamente, tem que abrir uma conta bancária e depositar em euro esse valor de 8.460 euros, para ser mais exato, tá? Então, ele é um pouco diferente, assim, né? De todas as outras opções, eu ainda, particularmente, continuo preferindo o Startup Visa, porque ele não exige que você faça essa conta bancária, que você bote esse valor lá dentro, não exige que você pague contabilista, não exige que você pague segurança social. Então, tem uma série de vantagens de você fazer o Startup Visa se comparado com os outros vistos. Tá? O pessoal falou que já tem renda aqui, ó, Frank, para visto D7 para mim, por exemplo. Já tenho renda de dividendos, não sou aposentado, patrimônio em títulos imobiliários maior que 1 milhão. Quanto seria necessário comprovar de renda mensal anual? Ou então, Thiago, também é que a maior parte do pessoal que eu conheço é bitcoinheiro, mas tem um pessoal que gosta de colocar nessas pools. Aí fala, não, tá gerando token, esse token é um token passivo, então eu tenho direito a entrar pela renda, entendeu? Tem isso aí também. Apesar de eu concordar com tudo isso e entender isso que vocês falam, porque eu também fui programador, ainda sou, na verdade, né? Mas hoje não sou mais profissionalmente, hoje eu faço mais por hobby, mas eu fui durante 10 anos programador antes de virar advogado, então eu entendo, né? Hoje, uma das minhas especialidades, a minha pós-graduação foi em Direito Digital, então eu entendo tudo isso aí, concordo com vocês, mas o problema é que vocês têm que entender que o pessoal que avalia esse tipo de processo de visto são dinossauros, pessoal. São pessoas que não entendem nada disso, não entendem nem o que é blockchain, não entendem o que é Bitcoin. Então, assim, nem adianta tentar explicar para eles que eles não vão entender. Então, assim, é perder tempo e gastar saliva à toa, tá? Então, não adianta a gente discutir, montar um processo explicando, né, uma petição, não, porque não é, porque essa discussão, infelizmente, a gente não vai chegar num êxito com ela, tá? Mas, Frank, nesse teu caso aí, a gente teria que avaliar quais são os documentos que você tem com relação a esses títulos imobiliários que você fala, né? E a gente pode verificar aí, fazer uma análise de risco e ver, né, se é possível aplicar para o D7, tá? Independente disso, você vai precisar abrir uma conta bancária em Portugal, depositar pelo menos 8.460 euros, tá? Isso é obrigatório, não tem como fugir, tá? E você tem que demonstrar que dessa renda passiva você consegue receber pelo menos um salário mínimo por mês, 705 euros por mês, através desses rendimentos, tá? Isso tem que ser um rendimento estável, tá? Então, a gente recomenda que você tenha como comprovar através de um extrato que esse dinheiro está entrando todo mês, pelo menos nos últimos 12 meses, tá? Que isso auxilia no sucesso da obtenção desse tipo de visto, tá? Então, assim, ele é um visto bem delicado, tá, pessoal? O visto D7. Tem gente que aplica para o D7, nômades digitais que aplicam para o visto D7. Eu não recomendo, tá? Porque existe uma discussão muito grande sobre o nômade digital que presta serviço para uma empresa dos Estados Unidos. Apesar de a empresa dos Estados Unidos não ser uma empresa portuguesa, alguns analistas do consulado, do CEF, desse pessoal que analisa os processos de visto, entendem que isso não é uma renda passiva, porque é um emprego. Apesar de não ser uma entidade portuguesa, né, a gente poderia, aí tem uma discussão, tá, não é uma empresa portuguesa, então não faz parte do território nacional, poderia ser uma renda passiva, porque eu recebo de fora. Mas a gente já viu casos onde foi recusado, tá? Então, hoje, para nômades digitais, o visto que a gente mais recomenda é ou Startup Visa ou o visto D2, tá? Né, abrindo uma empresa ou abrindo uma atividade nas finanças, que é como se fosse o MEI, né? Abrir uma espécie de microempreendedor individual aqui em Portugal. Por esse caminho, o seu sucesso vai ser mais garantido do que ir pelo D7. O D7, para nômades digitais, ele é muito temerário, tá? E para quem recebe rendimentos de bitcoins também. Ele é muito temerário, tá? Como sempre, dando disclaimer, não entre nessas giropetas, fique só no Bitcoin, que é sucessagem. Mas é isso aí, pessoal, muito bom. Nós ficamos 1 hora de live,
E aí, Pô, legal. é isso aí. E aí, quando, Thiago, o canal tá aberto aí para vocês, quando tiver novidades aí para Portugal, o pessoal do Twitter aí que tá acompanhando a live, poste lá no Twitter que a live, se gostou da live. E eu agradeço, hoje tivemos uma ótima audiência aí, muito bom. Curtam a live, compartilhem, que isso aí é interessante para muita gente. Beleza? Muito obrigado aí, Obrigada aí. Thiago. Muito boa. Obrigado, Adriana. Um prazer Obrigada, ter João. vocês dois Obrigada. aqui. Vocês são parceiros. Adriana, muito bom. Manda um abraço pro Fabiano, parceiro Manda nosso também do outra. canal da Bitwage. Então você Sim, recebe um tudo Bitcoin, bitcoinheiro. vai para Portugal. E é isso aí, é isso aí. Muito bom, pessoal. Muito obrigado aí. Ô, João, só Obrigada, deixar um recado final pro pessoal aí, pessoal. Quem tem interesse em vir para Portugal, de qualquer forma, seja uma dessas que a gente falou aí, no vídeo aí do João, no link, tem um link aí na descrição do vídeo para vocês preencherem um formulário, tá? Deixar o contato de vocês, que aí eu e a Adri, a gente vai entrar em contato com vocês para marcar, né, uma reunião, para explicar, né? A gente tem condições especiais aí para vocês que estão no canal, tá? A gente combinou aí com o João que a gente vai dar um desconto especial para vocês, tá? Então vai ter umas condições facilitadas, exclusivo para quem estiver assistindo a gente aí. Então, inclusive vai ter uma surpresa, eu não vou contar, só vai ficar sabendo quem preencheu o formulário. Para os 10 primeiros que preencheu o formulário aí, a gente vai dar uma surpresa. Eu não vou contar, porque senão estraga a surpresa. Então, se quiser saber, tem que preencher o formulário, né? Muito bom. Então, os 10 primeiros que preencheu o formulário aí, a gente vai dar uma surpresa para vocês. Beleza, gente? E de novo, obrigado aí, João, pela oportunidade, bom, né? Thiago. E pela Muito parceria. bom, Obrigada. É isso aí, pessoal. Preencham o formulário. Preencham o formulário que é sucesso. Beleza? Muito obrigado aí, pessoal. Obrigada a vocês aí. Obrigado, pessoal. O vídeo não tá. O áudio não tá indo pro. Mas esse eu vou colocar sem falta lá no Spotify. E também o vídeo tá no Rumble também. Compartilhe também no Rumble. Compartilhe o YouTube Rumble, compartilhe os dois, porque ainda estamos aqui. Mas é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que acompanha a live. Dia 29, já vou soltar o spoiler da live do dia 29. Vou estar com um amigo meu, Messias. Ele é gestor de fundos de investimento, o Arpia, e ele é libertário. Então, vou estar com ele aqui no canal. Muito obrigado aí, pessoal. Obrigada mais uma vez. Obrigada, pessoal. Boa noite. Gente, tchau, tchau. Um abraço. Tchau.